E aí, pessoal, mais um vídeo. Muito obrigado para você que subscreveu-se. Agradeço demais pelo seu subscrito. Se você for novo, também peço que subscreva. Bora para algumas informações de atual. É assim, pessoal, vocês sabem sobre o caso do Peninha. Eu ainda estou muito nervoso e tal. Vocês já poderam ter assistido aí o vídeo e tal, que eu desabafei e tal. Fiquei muito nervoso e tal com o pronunciamento desse escroto, esse sujo, esse merda. Mas vamos já ao que é importante agora. É assim, cara, a esquerda está se fortificando e tal, mas eu acredito que não que eles sejam muito e tal, só que eu acredito que eles são muito mais estratégicos do que a direita. Bora para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo com a esquerda e por que que o mundo está assim perdendo valores, aqueles valores muito importantes e tal, como não desejar a morte do outro, que o Peninha faz com maior leveza e tal, como se ele nascesse para desejar a morte do próximo, dos seus rivais, dos seus inimigos e tal. Bora para vermos só um pronunciamento e tal de uma coisa muito estranha, duas crianças que estão sendo idolatradas e serão os peninhas do futuro. Bora. Eles precisam perder a guarda dos seus filhos. Precisam. Por que eu tô falando isso? Essa mulher foi falar com as filhas e presta atenção na fala das filhas. Sem nem ter revelado nada. E preste atenção no que elas falam. Olha a alegria delas. I have the best news ever. What? Donald Trump died? Eu tenho tenho uma ótima notícia. Qual? Donald Trump morreu? Second best news. A segunda melhor notícia. Já deu pra entender como é que é a mãe, né? The vice president died? O vice-presidente, o J.D. Vance, morreu? Okay, third best news. A terceira melhor notícia. Elon Musk died? O Elon Okay, Musk no. morreu? Nobody died. My best friend's getting married. Which one is it? Taylor Swift! Taylor Swift and Travis Kelce got engaged! Cara, esse mundo de bosta que nós vamos assistir daqui em diante. Como vocês puderam perceber aí, as pessoas estão a perder valores. Vocês viram duas crianças que nem sequer já atingiram a adolescência, cara. Parecem ser crianças que nem sequer chegaram ao ponto de começar a menstruar, tá vendo o que é isso? Mas vocês viram o pronunciamento, a mãe chega e pergunta para elas, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eles falam, Donald Trump morreu, cara. Tipo, deseja exatamente a morte do presidente. E a mãe diz, não, a segunda, melhor coisa. A primeira, não, esta, mas ainda não aconteceu. A segunda. Quer dizer que a mãe é que ensina isso. A mãe explica exatamente isso, cara. Tipo, é o dia a dia daquelas crianças. A esquerda é uma doença. É uma doença, cara. É uma doença. E o que está acontecendo? Ela está sendo minada em vários lugares, tá vendo? Que eles são bem estratégicos. Eles minam. Primeiro começam, eu acho que começam exatamente nas escolas, na faculdade e tal, em grandes exemplos, formam estudantes totalmente socialistas e tal, com distúrbios mentais e tal, de percepção, de se perguntar a si mesmo por que acredita naquilo. Eles acabam formando esse tipo de pessoas e eles saem, vão espalhando a mensagem, tanto que eles se formam, tornam-se pais e os mesmos pais passam estas informações agora para os seus filhos. Cara, o mundo tá tão certo que nós estamos caminhando no apocalipse. Há muita perda de valores.
há muita perda de valores, cara. As pessoas hoje em dia apoiam certas coisas e não querem cavar ao fundo e tal. Elas querem exatamente acreditar simplesmente naquilo. Cara, tipo, nunca ficou tão fácil assim mostrar a Deus que você é uma pessoa simples ou uma pessoa boa e tal. Nunca ficou tão fácil, cara. Porque, por exemplo, você vai ver pessoas apoiar o aborto e achar normal, tá vendo que isso? Mas eu só espero que Deus, no final, com o pouco do que eu tenho nisso, Deus possa realmente dar a vida eterna a essas pessoas. Essas pessoas que pelo menos ainda têm consciência, cara. Porque tem pessoas que estão virando animais, mano. Tem pessoas que estão virando animais, ok? Mas vamos agora para falar então um bocado da direita e tal. Por que a direita ela é tão divergente e tal? Eu acho que também faz sentido e tal, né? Uma das coisas é que nós da direita geralmente usamos isso, o cérebro. O mesmo que admira o Bolsonaro é o mesmo que critica o Bolsonaro. Um dos grandes exemplos é o caso do Mamãe Falei e tal, né, Arthur Duval. Ele, não que ela admira, mas ela admira o conceito da direita e tal, né? Mas um dos grandes exemplos é o Nando Moura. Nando Moura que antes até era apoiante e tal do próprio Bolsonaro e com uma certa desavença que ele teve, ainda não pesquisei a fundo, ele passou a criticar a direita. Eu acho que esse senso de verdade pura que existe na direita é um calcanhar que faz com que a esquerda seja muito mais unida, porque a esquerda acredita nas bostas deles sem questionar. Os da direita sempre questionam. Bora para nós ver exatamente só o Arthur Duval e depois vamos ver o Nando Moura para vocês entenderem porque que a direita não é exatamente desse jeito. Okay? Espera! Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço! Valeu! Cara, eu lembro desse meme. Eu lembro que quando saiu isso na época eu já achei bobo. Tipo, o cara com os presidentes militares. Eu já fui nesse gabinete dele, né? Quando eu entrei, eu fiz uma reunião com o Eduardo lá. Quando eu entrei lá, eu olhei as fotos dos presidentes militares e falei, nossa, cara, eles são uns palhaços mesmo, né? Valeu aí. Isso aí. Que idiota, né? Pois é, né? Pois é, se fudeu. Vocês viram, né? Então, ele parece que ele já nesse simpatizou um pouco, tanto que ele aproximou-se e tal aí do filho do Bolsonaro e tal, e ele hoje chama o Bolsonaro de idiota com maior naturalidade e tal, né? Isso. E esse senso da direita poder questionar e tal, e eu acho isso bom, então. Só que tem um certo momento que realmente tínhamos que ser idiotas, porque, cara, não existe o melhor lado que a direita, então, ok? Não existe o melhor lado de ser democrata e tal, nem isso, e usar a democracia e tal como um fundamento e tal e seguir avante. E eu sinto que é o lado de questionar muito. Sim? De 50, mano. Eu que tinha desligado antes, mano. Agora, o lado de questionar muito é esse lado que faz com que as pessoas e tal, nisso, as pessoas não sejam tão unidas e tal. Estou a ver o que é isso? Por exemplo, tem que existir um senso de ligação para que a direita esteja ligada.
bora para ver mais outros vídeos só para vocês verem como se comporta a direita e tal. Por que a direita não é tão unida assim? Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. O relatório da Polícia Federal reúne os indícios colhidos pelos investigadores, como mensagens e áudios do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo os investigadores, mostram um conjunto orquestrado de ações praticadas pelo grupo investigado voltadas a coagir membros do Poder Judiciário e, mais recentemente, do Poder Legislativo, Câmara e Senado, de modo a tentar subjugar os respectivos chefes de poderes aos anseios do grupo criminoso. Olha aí a habilidade, hein, de vocês, ó, a habilidade. Não é que a gente vai dar golpe, mais 72 horas você vai ver, o Lula ganha a eleição, o Lula assume, os caras vão lá fazer baderna no Rio de Janeiro, todo mundo é preso, o Bolsonaro vai ser preso, aí os caras tentam coagir o STF e os membros da Câmara, e depois tem que pedir desculpa. Irmão, não dá pra apostar nesse time, cara. Vocês são muito atrapalhados. Por exemplo, quando vocês puderam ver aí o Arthur Duval, ele disse que, né, tipo, né, o grupo e tal aí, do Bolsonaro e tal, né, isso, eles são muito atrapalhados e tal. Como vocês sabem, o Arthur Duval é do MBL e tal, né, isso. Então, ele disse que é muito atrapalhado. Só que a questão em si, se você for a pensar no MBL, o MBL é um partido e tal, pelo que eles dizem, mas não é um partido que tenha realmente alguém que possa concorrer como presidente. Esse é o lado engraçado. É um partido que não tem alguém que possa concorrer como presidente. Só que a questão em si é, pelo menos para a presidência, eu tinha que apoiar o Bolsonaro. Só pelo menos para a presidência. Caso contrário, eu apoio o Lula. E o cara mesmo assim, tipo, critica sem pelo menos parar para pensar e dizer assim, cara, eu sei dizer que o Bolsonaro tem muitas falhas, mas ele é o melhor presidente para o Brasil no momento. Eles não conseguem falar isso. E a razão pela qual o Brasil se divide cada vez mais. E a esquerda é aquilo, né? Dividir para conquistar. Porque eles não sabem fazer nada. A única coisa que eles sabem fazer é merda atrás de merda. Ok? Eles agora estão lutando ao máximo para conseguir o próximo mandato. Eles querem mais. Era um ano que, se o Bolsonaro não fosse jogado e estivesse elegível para concorrer à presidência, seria muita porrada contra o Lula. Se o Lula concorrer. Mas vamos também ver o Nando Moura para vocês entenderem esse problema que nós da direita temos, cara, de questionar muito e se odiar muito e tal, né? O anel de Sauron deforma a alma dos homens, deturpa os propósitos dos homens e faz com que eles se tornem aquilo que pretendiam combater a priori. Não existe esperança em grupos políticos, em políticos, mas existe esperança sim, naquilo que é mais simples e naquilo que muitas vezes o idiota brasileiro despreza todos os dias. Uma das partes mais bonitas do livro O Senhor dos Anéis, Gandalf, o Mago Cinzento, diz o seguinte: Saruman acredita que apenas o grande poder pode manter o mal sob controle. Mas não é isso que eu descobri. Eu descobri que são os pequenos atos cotidianos de pessoas comuns que mantêm a escuridão à distância. Pequenos atos de gentileza e amor. Por que é que você acha que o Brasil ainda não naufragou completamente? Com tiranos como Alexandre de Moraes, bandidos como Lula, com uma canalha como a Dilma, com um estelionatário como Jair Bolsonaro, durante todos esses...
Ok? Pequenos atos de amor. O problema aqui é o qual ela diz que não dá para confiar em grupos políticos. De fato, eu concordo exatamente. A própria Bíblia já diz: maldito é o homem que confia no próprio homem. Quer dizer que praticamente quem faz política é um ser humano. Você não pode apoiar o Bolsonaro, apoiar o Lula com olhos fechados. Um exemplo é o Lula. Prometeu picanha. Cadê a picanha? As coisas estão muito mais pior. Tem muitas pessoas saindo fora do Brasil e vivendo fora, cara. Perseguição contra políticos que são contra, né, a sua própria política. E realmente, cara, não dá para confiar, porque até o próprio Bolsonaro realmente tem as suas falhas. De fato, isso é verdade. Só que o problema é o quê? O mundo em que nós estamos é feito de política. Ele movimenta-se desse jeito. Ele move-se pela política. Então, o que cabe? Você fazer a melhor escolha possível. Sabemos que todos vão fazer merda. Mas quem vai fazer mais merda? E é isso que se trata sobre a política ou o bem-estar do seu próprio país. Por exemplo, eu em nenhum momento iria votar no Lula sabendo que o Lula pode criar uma ditadura no país. E o Brasil está se caminhando para isso. Então, é um momento de raciocinar, realmente refletir pela essência, o que você realmente deseja para o seu próprio país. Você quer realmente que o PT esteja no poder? O Partido Trabalhista, que nem sequer trabalho quer dar para a população, quer dar o Bolsa Família. É isso que você deseja para o Brasil? De um jeito ou do outro. Se você quer que o país seja democrático, tem que haver política. Porque caso contrário, esperar até Jesus Cristo voltar. Mas, sem isto, você tem que raciocinar. O que você quer do seu país? O que você quer do Brasil? Você quer que o Lula continue no poder, o PT? Ou quer que a direita esteja realmente no poder? Por mais que eles roubem um e outro centavo por aí, mas pelo menos o Brasil esteja a caminhar a uns passos, por mais que sejam devagar, mas que sejam para frente e não para trás. Porque o Brasil está a regredir. Então, o vídeo que eu fiz agora foi basicamente sobre isso. Refletir essas duas essências, que é a esquerda e a direita. Então, né? A direita, eu gostaria que ela se unisse, cara. Mas eu acho que a direita é impossível ela realmente se unir. Eu acho que não tem como. A direita é sempre a direita. Por essência, a direita é isso mesmo e tal, tá vendo? A direita é você saber que você pode falhar e que as pessoas podem te criticar e você tentar mudar o máximo e tal. Isso que é a essência da direita. Enquanto que a esquerda não, você não questiona nada e tal. Você simplesmente tem que olhar e se você for ver, eles estão tentando regularizar as redes sociais. Começou muito bem com o Felca e tal, algo muito genuíno. Eu não sei se o Felca fazia parte de um plano ou não, mas foi o que se tornou. Eu não estou a dizer que não poderia fazer. O Felca fez um ótimo trabalho, mas olha agora o que o trabalho do Felca está se tornar para a esquerda. Foi um pontapé de saída aí que eles já aproveitaram para ir contra a
aqueles que pregam que são contra a esquerda. E o vídeo está ficando muito longo. Muito obrigado. E tal, eu peço para você que contribua neste canal, comentando aí embaixo o que você acha, o que eu devo mais falar aqui, porque tem muitos assuntos. Eu gostaria de falar sobre a Venezuela, que estou tão curioso e tal, tão curioso para ver a queda do Maduro. Cara, só para vocês terem uma noção, eu nunca bebi na minha vida, e quando o Maduro cair, eu vou abrir aqui um vídeo e vou fazer esse vídeo enquanto estou a beber uma garrafa de vinho, né? Prometo isso, prometo fazer isso e tal. Vou comprar aí uma bebida e tal. Eu nunca bebi, cara, ficar grosso e tal, né? Já provei sim, mas nunca caí nessa. Mas pretendo, por exemplo, uma marola e tal, só para simplesmente, né, beber e festejarmos a queda de uma das ditaduras, porque vocês sabem, cada vez mais os da esquerda, as ditaduras estão aumentando e tal, né? E tal, muito obrigado aí, subscreva, comente, deixe o seu like e fui!